Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, e quem diria, né, que de suas modestas origens, como um brinquedo assassino para as crianças de classe média, lá no final dos anos 80, o Chuck chegaria à Casa Branca, a casa mais segura e mais importante do planeta, né? Deixou os outros vilões slashers comendo bronha, né? O Michael Myers sempre repetindo, sempre voltando para Haddonfield, aquela cidadezinha. O Jason Voorhees até que foi para o espaço, foi para o futuro, mas o Jason não fala, né? Então o Chuck tem essa vantagem, ele consegue ser mimoso, ele consegue ser inclusive complexo. Eu tô começando a falar sobre a terceira divertida, maluca e tal, no meu ponto de vista, a favorita temporada da série Chuck, que tem lá no catálogo da Star Plus, tá? Só que antes de falar um bocadinho mais, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. São 8 episódios que se concluíram agora em maio de 2024, né? Como a primeira parte foi no final de 2023, segunda parte agora no primeiro semestre de 2024. Bom, já abre com Chuck como sendo o melhor amigo do filhinho do presidente da República dos Estados Unidos. Só que essa família que é poderosa e se ama, é uma família funcional, certinha, né? Nos padrões da família nuclear, tem uma vulnerabilidade muito grande porque o filhinho Joseph falecera. Então, o Chuck, ele vai se apresentar, né, para o menininho, para o irmãozinho do Joseph, como o Joseph. Hi, I'm Joseph. Wanna play? Né? Em vez de falar Chuck, ele é o Joseph. Então, ele vai funcionar como amigo imaginário. O que eu achei muito legal, assim, no Chuck eu consigo acreditar que ele conseguiria ser amigo imaginário de uma criança, influenciando, porque ele é um boneco bonitinho, fofinho. Eu sempre falo nesses filmes que tem esses monstrinhos como amigo imaginário, eu falo, as crianças iriam correndo, assim, né? Mas enfim, aí é claro que o Chuck vai começar a aprontar horrores na Casa Branca, né? No começo ele vai pegar a raia miúda lá da Casa Branca, mas não se preocupe não que o negócio vai pegar fogo, literalmente, gente. É o Chuck e é o Don Mancini, assim, nossa, como tem ideias aquele cara, e ele é o criador da série, já tá maduro, né? Mas é assim, ele vai tendo uma sucessão de reviravoltas, porque daí você tem o Chuck lá, não se preocupe que vai ser tudo explicadinho, como que ele chegou lá, por que que ele chegou lá, e para explicar isso, o que que acontece? A carpintaria dramática desse show é tudo maluco, mas a carpintaria dramática é sólida para burro. Isso que torna um show muito bom, né? Porque assim, para explicar como e por que o Chuck está lá, você vai ter a ligação com a história da Jennifer Tilly barra Tiffany, que tá lá numa penitenciária, no corredor da morte, mas vai acontecer coisas, né? Vai ligar com os nossos três protagonistas, os três adolescentes que estão lá sofrendo e perseguindo o Chuck desde a primeira temporada, né? Você vai ter tudo isso para explicar o como e o porquê ele está na Casa Branca, tá? Você vai ter um próprio problema que o Chuck vai enfrentar, ele vai ser vítima de uma espécie de maldição católica, porque ele tinha sido vítima lá de uma espécie de exorcismo na temporada 2, e isso vai custar caro, ele vai começar a envelhecer. Então, enfim, todas essas coisas vão estar ligadas para que Chuck, fique lá nos corredores do poder, tá? E aí então ele vai ter sósia, vão ter aqueles Chucks da segunda temporada, o Good Chuck, aquele Chuck que era daquele filme clássico lá do Coppola, né, do horror, puxa, Apocalipse Now, vai reaparecer, pouquinho mais vai no final, porque aí tem o último episódio, reúne tudo, fecha todas essas histórias, dá um giro lá na questão da Casa Branca e ainda tem um final que se
ata os nós dessa terceira temporada, deixa ao mesmo tempo uma possibilidade de quarta temporada, que até agora, né, meados de maio de 2024, não foi confirmada, mas deixa uma possibilidade de temporada muito, muito interessante, porque a maneira como algumas das personagens terminam, vamos dizer assim, né, o que acontece com elas, assim, se a série parar aí, todas as personagens terão um fecho. Só que, do jeito que houve esse fecho, que pode decepcionar algumas pessoas, mas ele é o Chucky, lembra? Ele é o Chucky. Ele é igual ao Jason, ele é igual ao Michael Myers. A gente gosta do Chucky. Né? Por mais que a gente finge que a gente vai tentar ver ele morrer, não, a gente não quer ver o Chucky acabar. Senão acaba a franquia, não vai ter mais. Né? Então, assim, do jeito que algumas personagens acabam, ata os nós, né? Dá um final para a história, porém dá uma possibilidade, uma dimensão muito interessante para a quarta temporada. Por isso que eu falo, eu disse que o Don Mancini tem ideias para a quarta temporada. Ele só está esperando ver se ou, né, cancelam ou renovam o show ou não. Mas é muito interessante. Até o Brad Dourif, que é a icônica voz do Chuck, aparece como Chuck, mas como Brad Dourif, né? O ator aparece por uma necessidade dramática, né? Chuck está envelhecendo, então aparece o Brad Dourif que está velho, né? Então é assim, é cheio de referências. O que eu gosto, né? Já falei da carpintaria dramática, mas eu vou repetir, mas por um outro ângulo, assim, a doideira deste show e as referências mil, inclusive tem uma personagem legado, né? Que finalmente vai ter uma conclusão, né? O show não sabia se ia ter quarta temporada, então várias das coisas estão concluídas. Uma personagem legado, você vai ter conclusão e tal. Tem um monte de referência o tempo todo, desde o começo, dos títulos, tudo. Só que assim, sustentando isso, essa pirotecnia, literalmente, né? Porque a Casa Branca, enfim, você tem uma dramaturgia muito sólida em termos de construção de personagem. O Chuck, ele é mais multifacetado do que pode aparentar. Por isso que tem vários Chucks, são possibilidades do que o Chuck poderia ser, ou mesmo dentro de uma personalidade do Chuck, às vezes ele tem um micro momento de amor, ou de ternura, mas aí ele vai direcionar a ternura para quem ele consegue, ou pode, ou quer direcionar, né? Então, assim, tudo isso está embasado, toda essa pirotecnia e toda essa pós-modernidade, referencialidade, autorreferencialidade, intertextualidade, tudo que você quiser dizer. Tudo está embasado numa poderosa carpintaria dramática, uma dramaturgia muito boa. Isso segura o show, isso faz com que o show seja divertido, mas também muito bem urdido. É um showzaço, sim. E não é só porque eu sou fã de terror, gente. Eu sou fã de terror, mas eu vivo metendo a boca nos filmes. Eu coloco emoticons de vômito em tanto filme de terror aqui, né? Porque eu tenho o meu gosto, mas também eu tenho um canal do YouTube, né? Que eu tenho que... E tem alguns parâmetros que eu tenho que partir para analisar filmes, séries, né? No caso do Chuck, que nem é a minha franquia favorita. Na verdade, eu tenho... Não é nem a segunda. Né? Eu gosto muito mais do Jason. Eu queria ver o Jason numa minissérie, numa série tão maravilhosa. Mesmo Michael Myers, tudo. O Chuck não é o meu favorito, não. Mas eu tenho que reconhecer que é um show poderoso. Né? E essa premissa é muito genial. Que é uma premissa de comédia. De um bonequinho desse tamanho que consegue matar as pessoas, né? Gore, meleca, tá lotado de meleca, profanity, né? Coisas profanas, tá tudo lá no show, tudo e ainda bem feito, tá? Você fala, tem inveja, eu queria que o Jason Voorhees tivesse uma série desse jeito, mas o Jason é outra pegada, né? Eu tô um pouco zoando, ele é outra. O Chuck merece, eu tinha até uma camiseta que ela ficou velha demais. Tchau.